Bom dia a todos. Vai começar este culto com uma oração. Senhor, nós queremos te glorificar, Senhor, por esse dia maravilhoso e porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado, Senhor, cada vez mais da tua presença, da tua graça, da tua maravilhosa regeneração, Senhor querido. E pedimos que o Senhor possa continuar fazendo o teu trabalho em nossas famílias, em nosso lar, em nossas vidas. Que o Senhor possa continuar, Senhor, nos santificando, Pai, nos preparando para o dia que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, Pai, que a tua noiva vai subir, Senhor, ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Peço que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada lugar em que estiver sendo teu nome glorificado agora, Pai, em que o seu nome estiver sendo invocado. Que o Senhor possa, Pai, abençoar cada grupo de pessoas, ó Pai, que estão te louvando, te adorando, te buscando agora, Pai. Em especial, nós pedimos por este culto que o Senhor possa trazer aqui a tua bênção, a tua ordenação, a tua paz, e que o Senhor possa trazer sobre nós, ó Pai, a tua graça e a tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor? Semana retrasada a gente cantou essa música, Andando com Cristo. Quer saber, alguém lembrou dos gestinhos? Como é que faz? Não? Eu também não lembrei. Eu só lembro que tinha que andar para o lado e para o outro. Mas eu não lembro como é que era o resto. Se você de casa souber, depois conta pra gente, tá bom? Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Andando na sombra, andando no brilho, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking the sunshine, walking the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Shu Yesu to tomo ni arukimasho doko made mo. Shu Yesu to tomo ni arukimasho itsumo. Ureshi toki mo kanashi toki mo arukimasho doko made mo. Shu Yesu to tomo ni arukimasho itsumo. Muito bom. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. O amor descer neste lugar.
Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Começo. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir.
quando tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Amém. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração.
poder da oração. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. E nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor, nós queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor é o único Deus, é o único Senhor, e não há outro Deus diante de Ti. Não há outro Senhor, não há outra pessoa, Pai, que possa se comparar a Ti. E tudo, Senhor, que nós passamos nessa vida, Senhor, está debaixo, Pai, da Tua permissão. E o Senhor, ó Pai, é quem nos sustenta, é o Senhor, ó Pai, que nos dá força para passarmos por tudo isso, Pai, porque o Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor, ó Pai, é aquele que fez o Paulo falar, o apóstolo Paulo, Senhor, que tudo posso naquele que me fortalece, mesmo passando por naufrágios, por perigo de vida, por açoites, mesmo passando por fome, passando por apedrejamento, ainda assim o Senhor sustentou, o livrou. O Senhor, ó Pai, manteve a sua promessa para ele e que ele iria chegar até Roma, Senhor, inteiro, ó Pai, para falar da Tua palavra. E o Senhor é quem sustenta, Pai. E o Senhor, ó Pai, é quem nos sustenta também, Pai, da mesma forma, Pai. Por isso te glorificamos, ó Pai, das tribulações que passamos, e o Senhor, ó Pai, nos dá a vitória em cada passo, Pai. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer e nos moldar segundo o caráter de Jesus Cristo. Obrigado pela Tua presença aqui, Pai querido. Fala conosco, nosso coração agora, nossa mente, nosso espírito, Senhor. Fala com a gente, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. E hoje eu gostaria, então, que vocês tivessem, eu vou dar uma abertura sobre a questão do discipulado e a missão, tá? E nós temos, então, em 2 Timóteo, tá? Peço que vocês abram a carta 2 Timóteo, eu vou começar nesse trecho. O discipulado como missão é o tema da nossa mensagem. E nesse tema, nós temos falado a respeito do discipulado. E no discipulado, então, nós temos retomar o caminho, tá? Aquilo que foi perdido, o caminho que foi esquecido, tá? Da missão que Jesus deixou para cada um de nós, tá? E no decorrer de tantas coisas que aconteceram na história da igreja, tá? Isso foi perdido também. Mas também isso aconteceu desde a história, desde
a igreja primitiva, a primeira geração, a segunda geração já começou a perceber que algumas coisas estavam se mudando, ok? Então vamos fazer a leitura para que vocês possam entender, e eu gostaria de trazer o que está acontecendo na igreja, nos tempos de hoje, e por que nós temos esquecido esse caminho do discipulado. Tá? 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 13 e 14, nós temos o seguinte: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar? Pai, sobre esta palavra, sobre essa mensagem, Senhor, que eu possa ser fiel à Tua palavra também, ó Pai, ao ensino da sã doutrina, Pai, da mensagem verdadeira que o Senhor deixou para que nós pudéssemos, como discípulos, ensinar aos outros também, ó Pai. E nós deixamos estas coisas, ó Pai, de lado para buscarmos as coisas que nos interessam, Pai. Por isso, voltando à Tua palavra, Pai, nós pedimos que o Senhor nos esclareça, Pai, qual realmente é a Tua vontade e que nós possamos seguir essa mensagem verdadeira, Pai, e que possamos colocar ela em prática, Senhor, e não somente falar, mas colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos transforme, Pai, para um entendimento correto e para, Pai, nos transformar para a prática dessas palavras também que o Senhor nos deixou a respeito do discipulado. Nós agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Retenha com fé e amor em Cristo o modelo da sã doutrina que ouviu de mim, ok? O que é sã doutrina? Quando fala aqui, nesse trecho aqui. A sã doutrina é o ensino correto, em harmonia com o ensino dos apóstolos. É assim que a igreja primitiva vivia. Então, essa doutrina, esse ensino correto, é chamado de sã. Por quê? Não somente porque ela edifica a fé, mas também porque protege contra as influências corruptoras dos falsos mestres. Então, existe a mensagem verdadeira, mas também existe a mensagem falsa. Então, é isso que Paulo ele chama a atenção também da sua igreja, tá? E desde aquela época, desde aquela época nós temos então esse cuidado em ensinar a doutrina cristã de forma correta, e que de forma que edifica, mas também repreende. É interessante que essa mensagem nos repreende também quando nós estamos tendo uma compreensão errada ou fazendo coisas, tá, que substituem a palavra verdadeira de Deus. Tá? Então é isso que eu tenho tentado fazer já há um bom tempo com a igreja aqui, a Emel Camp. Trazer a sã doutrina, trazer a palavra mais assim, detalhada, e por isso que eu gosto de pregar expositivamente, para que a palavra seja compreendida no seu contexto, tentando ser fiel ao ensino da palavra de Deus, tá? E não somente aquilo que nós queremos ouvir, que a plateia, que a igreja quer ouvir, mas aquilo que a palavra diz para nós é muito importante. Então, nos dias de hoje, parece que as pessoas correram atrás daquilo que eles querem ouvir. Tá? Então, essa é o grande processo. Nesse processo, tá, de passar a sã doutrina, então é possível que aconteçam algumas rupturas. Tá? Porque essa sã doutrina, tá, deve ser passada, deve ser transmitida de geração em geração. Mas parece que houve algumas rupturas no meio do caminho.
Parece que houve algumas coisas que aconteceram nessa passagem da mensagem verdadeira, do Evangelho, do Reino de Deus. Tá? Então, essa mensagem que Jesus pregava, tá? A mensagem que Jesus deixou claramente para nós, hoje chega a nós de uma forma diferente. Houve rupturas no meio do caminho. E é isso que nós precisamos entender nos tempos de hoje, né? Há uma multiplicidade de denominações, há várias denominações, tá? As comunidades cristãs independentes, das mais diversas confissões, modelos e ênfases, se multiplicam em todos os lugares, em todo o mundo se multiplicam essas denominações. O que acontece, né, o que dentro da palavra de Deus, já no Antigo Testamento eles diziam assim, em Juízes 2:10 ele fala assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Interessante isso. Tá? Então, foi exatamente a mesma comparação que Paulo faz quando diz que virá o tempo, tá, em que não suportarão a sã doutrina. Isso está no 2 Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 3 a 5. Eu gostaria que vocês abrissem. Tá? Esses são os dois textos, referência do nosso estudo dessa manhã. No capítulo 4 de 2 Timóteo, versículos 3 a 5, nós temos o seguinte: tá? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Nós sabemos que Timóteo foi um discípulo de Paulo, tá? E quando, nessa carta de 2 Timóteo, é interessante que Paulo, no ano 62 e 63, ele foi liberto da prisão, tá? Mas no ano 67, 66 e 67, depois de Cristo, o que aconteceu? Ele foi novamente aprisionado. Antes, ele tinha, em 62 e 63, quando escreveu 1 Timóteo, tá, ele ali tinha liberdade, ele podia alugar uma casa. Mas quando ele foi preso novamente, quando escreveu 2 Timóteo, ele estava num calabouço, tá, numa prisão fria. Ele não tinha mais a regalia de estar numa casa alugada. E foi lá que ele escreveu essa carta. Essas palavras que falam assim, que para Timóteo, retenha a fé e o amor em Cristo e o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Tá? Então, Paulo, como discipulador, tinha ensinado a sã doutrina para Timóteo. E Timóteo fala assim, retém, preserva ela. Tá? Então, ele fala também que uma coisa, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Interessante, pregue a sã doutrina. Então, isso que Paulo está falando, ele fala numa geração que realmente tinha também se afastado da doutrina, do ensino da palavra de Deus. E o que dizer dos nossos dias? O que dizer dos nossos tempos que nós estamos vivendo? O que está acontecendo? Tá? Então, se houve uma ruptura desde a segunda geração, depois da igreja primitiva, desde a segunda geração, tá? Então, o que aconteceu? Tá? Então, que essa ruptura que faz parte da história da igreja, tá? Então, aí que surgiu, então, dentro da igreja, o motivo de buscar avivamentos. Nós temos que, a igreja fala muito questão de avivamento, fala muito. Então, desde essa época, começaram a falar questão de avivamento. Mas o que é o avivamento? Nós precisamos compreender. Porque essa palavra é usada como jargão, nós precisamos buscar o avivamento. Nós precisamos que o avivamento aconteça
Muitas vezes nós ouvimos isso no púlpito, ouvimos isso, tá? Sobre as canções que nós cantamos, os louvores que nós cantamos, nós falamos de avivamento, mas o que é o avivamento? Tá? Então, certas palavras que nós usamos como jargão, usamos e falamos assim solto, né? Mas o que significa? O que é o avivamento? Tá? Então, diz que só se pode avivar, avivar ou despertar, é o mesmo significado. O significado de avivamento é despertamento. É despertamento. Aquele que um dia viveu. Aquele que um dia viveu. Tá? Então ele fala assim, quando a igreja busca um avivamento, está buscando viver novamente o que já foi vivido no passado. Então falamos em avivamento, nós estamos falando assim, o que você viveu da melhor época da sua vida cristã no passado? Como é que você era? Desde quando você se converteu, você era uma pessoa que tinha vontade de estudar a palavra de Deus, você é uma pessoa que tinha vontade de falar para os seus amigos a respeito da fé em Cristo, você tinha vontade de fazer isso, mas hoje em dia você não tem vontade mais, você não tem vontade nem de estudar a palavra, você tem vergonha de expor que você é cristão, da sua fé. Você tem vontade, você perdeu essas vontades, você perdeu o primeiro amor. Busque o primeiro amor, fala lá, na carta, lá em Apocalipse, fala assim, busque novamente o primeiro amor. Vocês perderam isso, perderam essa vontade. Então, por exemplo, no Brasil, nas igrejas, acabou a escola dominical. Me diga uma igreja que tem escola bíblica dominical. Não tem mais. Não se estuda mais a palavra de Deus. Não se estuda mais a palavra de Deus. Tá? Então, buscar avivamento é buscar aquilo que de melhor você tinha, se você foi, quando você se converteu, aquilo aconteceu com você, aquele desejo de estudar mais, aquele desejo de andar com Cristo, aquele desejo de falar de Cristo para as pessoas. Onde é que foi essa chama? O que aconteceu? É esse despertamento que deve ocorrer quando nós falamos em avivamento. Aquilo que de melhor no passado você viveu. Tá? Então, essa foi a época de buscar o avivamento. Tá? Então, nós podemos dizer então que isso que está acontecendo, tá? Foi lá também, quando Paulo fala que a igreja, quando busca o avivamento, após o avivamento, a igreja precisa educar as pessoas a fim de se relacionarem com os frutos do avivamento. Então não é só o avivamento, aquela êxtase, aquelas pessoas que entram em êxtase, nós ouvimos falar, mas o que acontece depois do avivamento? O que acontece nessa preparação após o avivamento? Tá? É isso que nós queremos despertar novamente dentro da nossa igreja. Mas sabemos o que estamos cantando, o que estamos pregando? Nós ouvimos muita coisa a respeito do avivamento, de falar de avivamento, mas será que é isso mesmo que você quer buscar? Ou somente você quer buscar mais uma experiência de êxtase espiritual, mas que não educa, que não faz você caminhar na fé e você crescer na sua fé, tá? Então, desde o início, tá? Da era dos apóstolos, daquilo que aconteceu, nós vemos que a igreja primitiva, quando ela começou, tá? Um grande avivamento, um grande despertar, e ali, então, nós começamos a ver que a segunda geração que acontece, nós vemos, então, nós estudamos em 1 Coríntios, nos capítulos 12 a 14, essa grande dificuldade que tinha, tá? Eles haviam sido despertados, mas Paulo precisava educar, Paulo precisava ensinar aquela igreja também, após o avivamento, tá? Após tudo aquilo que eles precisavam aprender. Por quê?
Porque diz que a segunda geração já dizia, né, a segunda geração, que o poder do Espírito Santo se fora. Acabou o poder do Espírito Santo. Tá? Então, é isso que está acontecendo. A busca pelo avivamento, tão discutida, tá, e pregada em nossos ambientes, né, na igreja, tem sido dado como um processo diferente daquela da história que a história apresenta para nós. Nos avivamentos pelos quais a igreja passou, a marca essencial era o retorno à Escritura e à sã doutrina. Olha só, os avivamentos pelos quais a igreja passou, a marca essencial era o retorno às Escrituras e à sã doutrina. Então nós vemos isso acontecendo, ok? Nos avivamentos que aconteceram na história. Tá? A reforma foi um avivamento para o retorno à palavra de Deus, para realmente as Escrituras serem novamente. Então, aquilo que estava sendo pregado de uma forma diferente, estava ensinado de uma forma diferente, a reforma tenta trazer de uma forma que a sã doutrina seja pregada novamente, que o ensino verdadeiro seja colocado novamente, tá? E assim sucessivamente nós vemos na história os avivamentos acontecerem. Hoje em dia, essa palavra tem se tornado jargão, mas o que se espera de um avivamento? Tá? Então, parece que em nossos dias a igreja é marcada principalmente pela expressão dos jovens. Né? Hoje a juventude busca o avivamento através do quê? Sentimentos, a música, dos seus sentimentos, né? Ok. Música, espiritualidade emotiva e uma suposta experiência de comunidade. Ocorre então uma mudança drástica na maneira de buscar o avivamento. Tá? O que os jovens, a grande maioria dos jovens tem buscado nesses tempos de suposto avivamento, né? É uma espiritualidade, tá? Música dentro de adoração, tá? E um tipo de uma experiência de comunidade, mas diferente daquela que acontece realmente nos avivamentos bíblicos. É diferente hoje. A Bíblia e a razão, tá, deixaram de ser o centro, perdendo seu lugar para a subjetividade. Isso é algo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa e a emoção. E é assim que mudou as coisas, começaram a mudar. Tá? Então, é uma coisa que discutiu há muito tempo. A Bíblia não é mais absoluta. A Bíblia não é mais absoluta. É subjetiva. Você pode interpretar da maneira como você quer. Tá? Então, você pode fazer julgamento, cada um pode interpretar da sua própria forma. Tá? Então, a emoção, sim, sempre tem um papel fundamental na religião. Né? Mas quando exclui a razão, presta um grande desserviço. Tá? Fé é também pensar. Tá? E é isso que foi tirado então, desses cultos agora, dessa nova maneira de buscar o avivamento. Ok? Então a emoção vai lá em cima, né? A êxtase, a emoção é o que traz realmente, que as pessoas buscam, dizendo que estão realmente experimentando um novo avivamento dentro da igreja. Ok? Para entender um pouco esse processo que está acontecendo, tá? Então nós vamos entender um pouco a situação atual da espiritualidade, tá? E das escrituras na igreja de hoje, ok? A igreja de hoje, em linhas gerais, é uma igreja jovem. É isso que nós estamos vendo, a expressão dentro das igrejas, os jovens se manifestando de uma forma diferente, dando uma nova vida, dava um novo ar, uma nova alegria dentro dos cultos e daquilo que está sendo colocado nos dias de hoje também. A igreja é uma igreja jovem. Tá? Então, a juventude cristã brasileira tem na espiritualidade a sua maior virtude e o seu maior fracasso.
tá? Essa experiência de êxtase, essa experiência de espiritualidade dos jovens tem a sua virtude também, mas também tem seu maior fracasso. Primeiro, quais são as virtudes, né, dessa nova geração, disso que está acontecendo dentro das igrejas? As maiores virtudes são: o consumo de material evangélico nunca foi tão grande em toda a história do protestantismo no Brasil. O consumo de material evangélico nunca foi tão grande. Nunca se vendeu tanto. Livros, tá? Bíblias mais diversas, né? As músicas, as músicas que as pessoas ouvem, tá? Ok? Segundo, pesquisas, 80% das decisões por Cristo nas igrejas são de jovens entre 13 e 25 anos. 80% das conversões são de jovens de 13 a 25 anos de idade. Terceiro, o jovem tem encontrado na igreja um ambiente de expressão da sua espiritualidade. Ok? Quais são os fracassos dessa geração? Quais são os fracassos daquilo que está acontecendo? Espiritualidade consumista. É o fast food. Então, são a dedicação ao prazer como estilo de vida, tá? Dessa expressão de espiritualidade, né, como estilo de vida. Mas o que isso tem a ver? Música como sinônimo de adoração em como fim em si mesma. Música como sinônimo de adoração e com o fim em si mesma. Tá? Nós temos cantado músicas, e eu tenho pedido também que o Ministério de Louvor, tá, nós possamos juntos fazer uma análise de algumas letras das músicas que não condiz com a palavra de Deus. Que não condiz. Mas essa geração é movida por essa êxtase, a música, a adoração. Vamos fazer um culto de adoração. Vamos fazer, ok, tá? Isso não é errado, mas o que está acontecendo é que a desconexão entre o que se sabe e o que se vive. A desconexão, tá? Porque a palavra de Deus não é ensinada. A palavra de Deus não é buscada de uma forma, de uma sã doutrina, de uma mensagem verdadeira. Tá? Então, o que está acontecendo nessa nossa geração de jovens, né? Então, com o surgimento da geração gospel, tá? E do culto show, ok? Com fortíssima ênfase na celebração, né? Não há mais espaço e nem interesse no estudo sistemático da palavra e do crescimento espiritual. Tá? Nós temos isso sim, nós temos que o estudo da palavra de Deus deixou para segundo plano. Ela não é mais tão importante. Tá? Ela não é mais importante. Mas como, então, mesmo quando se faz alguns cultos, nós vemos cultos com testemunhos, e não mais com pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus deixou de ser ensinada de uma forma sistemática. Deixou de ser ensinada. Tá? Então, nós vemos o que está acontecendo, né? Tá? De uma geração, o que está acontecendo? De uma geração sem conhecimento bíblico, imatura e vulnerável a qualquer vento de doutrina. E doutrina nova é o que não falta. Tá? É isso que está acontecendo. Tá? Jovens mostrando a sua espiritualidade dentro das igrejas, tá? Mas não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem sido ensinada de forma sistemática e tem se fugido. Então você tem um material evangélico vasto. Você busca na sua literatura aquilo que você quer, tá? Mas o estudo sistemático da palavra de Deus ficou de lado. Ok? Então, diante desse quadro, que certamente muitos de nós identificamos como realidade nas nossas igrejas, tá? Nas nossas denominações, os líderes
também são tentados pelas estratégias de mercado e atender às demandas dessa juventude. Olha só, cedem aos desejos da juventude em ter os seus cultos show e a música como sinônimo de adoração e acabam por negociar a sã doutrina. Ceder à tentação de agradar a juventude, alimentando com uma espiritualidade aparente, é cometer o erro que Paulo, então, ele alertou a Timóteo no texto que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5. Eu vou ler de novo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suportando os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É claro que nós estamos falando a respeito só da juventude, mas não é só isso, tá? Nós usamos a juventude como um exemplo, tá? Mas a lista de ênfases que lotam os auditórios é muito ampla, tá? Cura, prosperidade, batalha espiritual, tá? Isso tem lotado os cultos, né? Com essas ênfases, fugindo da palavra sistemática, do estudo sistemático da palavra, da pregação da sã doutrina, do ensino da sã doutrina. Tá? Nosso ministério é guardar a sã doutrina, mantendo-nos fiéis ao chamado. Tá? Ok? Vamos ver algumas coisas, então, que são importantes naquilo que nós queremos transmitir aqui. Então, como nós somos os guardiões da sã doutrina, e Jesus colocou aos seus discípulos, as pessoas, devemos, então, perguntar a nós de novo: o que é sã doutrina? Será que o que eu julgo ser sã doutrina é também para as outras pessoas? O que é o Evangelho? Qual o centro da mensagem de Jesus? Qual o centro da mensagem de Jesus? Tá? E as respostas são as mais diversas possíveis. Ok? Nós entendemos, tá? Uma coisa que nós queremos entender é que não se trata apenas da falta de interesse, de estímulo daqueles que ouvem os domingos, ouvem os estudos, que concluem alguns, mas falta para todos nós uma reflexão mais profunda sobre o Evangelho que nós temos pregado. Que Evangelho que nós temos pregado? Se eu comecei a falar desde o livro de Gênesis, eu falei sobre o livro de Gênesis, qual o tipo de Evangelho que nós pregamos, ok? Então nós vamos fazer essa divisão sobre o que nós queremos entender. Então vamos fazer aqui sobre uma divisão entre a obra de Cristo e a pessoa de Jesus. Vamos fazer essa divisão, porque aqui nós vamos entender o que está acontecendo. E o que está faltando para nós. O que deixamos de ser despertados, né? O que deixamos de ir para trás e esquecemos realmente aquilo que é essencial, tá? Naquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, a obra de Jesus é o centro da pregação evangélica, da igreja no Brasil. Desde muito tempo, nós aprendemos assim. Por exemplo, como a obra de Jesus, eu falo da salvação e da vida eterna. Salvação e vida eterna. Será que não é assim que temos ouvido e pregado o Evangelho? Aceita Jesus. Aceita Jesus. Tá? É assim que nós temos falado. Nós falamos da cruz, nós falamos da salvação, tá? E falar, aceita Jesus. Tá? Se você não aceitar Jesus, se você aceitar, você tem a vida eterna.
Mas se você não aceitar, você será condenado à morte eterna. Nós pregamos isso como uma condenação. Então, e falamos assim, a consequência de se aceitar Jesus é salvação e vida eterna. Salvação e vida eterna, tá? Leia-se aqui, tá? Vida eterna depois da morte. Vida eterna depois da morte. E é aqui que tem a ruptura muito grande que nós aprendemos, tá? E que eu tenho falado também muito a questão sobre o que foi pregado para os nossos idosos, nossos pais, que vinham à igreja. Falava-se vida eterna, né? Então, essa é a grande preocupação que eu tenho também com respeito àquilo que foi oferecido para os nossos pais, os nossos idosos, tá? Eu me preocupo com isso sim. Por quê? É o seguinte, a pregação da obra de Jesus é fruto da concepção da divindade de Jesus isolado da sua pessoa. Tá? Como Jesus, ele, por ser Deus, morreu em nosso lugar e nos justificou perante o Pai. Justificação, o perdão dos pecados e a vida eterna, portanto, tem sido o centro da nossa evangelização. Nós falamos, então, sobre o perdão dos pecados, nós falamos sobre vida eterna, nós falamos sobre justificação. Tá? Esse é o cerne da pregação do Evangelho. Não estou falando que está errado. Sim, esse é o cerne. Isso precisa mesmo ser pregado sobre isso. Tá? Então, o problema é que as pessoas se convertem a Jesus com a ideia de que agora estão perdoados de seus pecados e que quando morrerem desfrutarão da vida eterna no céu com Deus. E isso já basta. Essa é a pregação que veio sendo trazida dentro do nosso contexto. Tá? Se você receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a vida eterna. Ok? Isso já basta. E é isso que tem sido pregado para os idosos. É isso que eu tenho visto sido pregado para os idosos também. Tá? Essa pregação, aceita Jesus e você receberá a vida eterna depois da morte. Tá? Isso já basta. Você já tem uma garantia do céu. Você já tem uma garantia futura. Tá? E aí que está a ruptura. A grande ruptura que aconteceu e tem acontecido e que precisamos, então, voltar à reflexão novamente. O que nós deixamos escapar? Tá? Aquilo que é mais essencial que nós deixamos escapar. Ok? Falamos de evangelismo, mas não temos mais ímpeto de evangelizar as pessoas. Tá? Então, é mais ou menos assim. Mas, pastor, será que é isso mesmo? Porque a pessoa fala assim, eu recebi a salvação, estou garantido. Estou garantido. Não tem mais aquele ímpeto de sair e evangelizar para as pessoas. De trazer aquele que está perdido para Cristo. De trazer a pessoa, aquele que está perdido. Não tem mais aquilo lá. Não tem mais o senso de querer evangelizar, de pregar a palavra de Deus. Porque se eu estou garantido, minha vida eterna está garantida, se eu sou salvo e minha vida eterna está garantida, então isso já basta. O trabalho de evangelizar é para os evangelistas. O trabalho de evangelizar é para os pastores. O trabalho de ensinar a palavra é para aqueles que têm o dom de ensinar. E nós ficamos aqui. E nós não passamos disso. Salvação, vida eterna. Tá? E é isso que fala a obra de Cristo, sim. Nós olhamos para a obra de Cristo. Então, é dessa maneira que o compromisso, dessa maneira que o compromisso de tal pessoa que tem com a pessoa de Jesus já é suficiente. E a bênção de morrer e ir para o céu, o que mais poderiam querer de Jesus? Além do livramento do fogo do inferno, este evangelho nada mais é do que uma espécie de apólice de seguro para a vida futura. É assim que nós aprendemos.
Salvação, vida eterna. Minha garantia no céu. Tá? O que mais eu preciso? Eu já tenho a pólice de seguro para a vida futura. Por que eu falo isso? Porque nós não temos desejo de evangelizar. Nós não temos o desejo de falar de Cristo para as outras pessoas. Eu estou salvo. Minha vida, garantia, eu tenho a garantia da vida eterna no céu. O que mais eu preciso? Mas nós não evangelizamos. Por que não evangelizamos? Porque eu estou salvo e a outra pessoa, tá? Eu não me preocupo com o outro. Porque a garantia da salvação e vida eterna, para mim, ok. Eu não me preocupo com evangelizar as outras pessoas, não. E essa grande ruptura que aconteceu. Por quê? Porque se esqueceu a pessoa de Jesus. Mais um. Nós temos desvinculado a obra de Jesus da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Tá? Da humanidade de Jesus. Então, em 1 João, primeira carta a João, no capítulo 4, versículos 2 e 3, tá? Ele fala assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Tá? Olha só o que fala aqui. Mais um, por favor. Em sua primeira carta aqui, tá? Nós vemos que João, ele condenou a heresia do docetismo, que consistia na negação não à divindade de Jesus, mas à humanidade de Jesus. O docetismo foi uma heresia que João combateu. Eu falei do gnosticismo, eu estou falando aqui do docetismo aqui, tá? Então, o docetismo é um ensinamento segundo o qual Jesus era plenamente Deus, mas apenas se parecia humano, tá? Então, a palavra é derivada de docetismo, docio, significa parecer ou aparentar, Então, o docetismo, né, nós vemos que era a negação, não à divindade de Jesus, mas à humanidade de Jesus. E é isso que entrou forte, essa heresia que João estava combatendo na sua época, tá? Então, da mesma forma que na época João combatia sobre a questão da negação da humanidade de Jesus e não da divindade de Jesus, ele dizia assim, da mesma forma, olha só, o que isso cabe, o que isso acontece nos nossos dias também. Nega-se a humanidade de Jesus, quando é que nós negamos a humanidade de Jesus? Tá? Quando dele nós extraímos somente o que nos interessa, isto é, a salvação e a vida eterna. E essa vida eterna geralmente é entendida após a morte. Então, isso foi que um estudioso falou assim, chamou de graça barata. Isso eu falei já numa pregação, falei de graça barata. Isto é, a graça que extrai da cruz as bênçãos da vida eterna e negligencia a necessidade do discipulado. Quando olhamos a humanidade de Jesus, nós vemos o discipulado. Nós separamos a obra de Jesus, salvação e vida eterna para nós, mas esquecemos da humanidade de Jesus quando extraímos para nós só as bênçãos que a cruz nos traz. Mas quando falamos da humanidade de Jesus, está inserido o discipulado. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então é necessário resgatar o estudo e a pregação do Jesus da história. Do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Precisamos olhar a humanidade de Jesus, seus ensinos e as implicações para a vida. É assim.
Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós descobrimos que vida eterna não significa vida depois da morte. Vida eterna não significa vida depois da morte. Nas palavras de Jesus, vida eterna é vida em abundância, em plenitude, aqui e agora. Tá? No mesmo sentido, Paulo fala que temos paz com Deus, mas sabemos também que a paz no hebraico, shalom, significa plenitude de vida. Plenitude de vida. Tá? Então, olha só o que significa shalom no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento. Tá? Então, essa vida em abundância é qual Jesus define a sua missão. Essa vida em abundância. Então, lá no Antigo Testamento, ele fala que é a definição do termo shalom. Então, eu acho muito interessante esse termo shalom. Nós falamos paz. Que tipo de paz é essa? É um vocábulo hebreu cujo sentido é tão rico que na tradução do Antigo Testamento se usa mais de 25 palavras gregas para traduzir. Shalom é prosperidade, saúde integral, bem-estar material e espiritual, harmonia com Deus, com o próximo e com a criação. Shalom é plenitude de tudo. É vida em abundância, eu falava, esse shalom. Não só o espiritual, mas aquilo que nós vivemos aqui. Quando em vida temos esse shalom de Deus, que abrange todas as áreas da nossa vida, do nosso viver. Então, a vida em abundância, ou eterna, é a vida do reino de Deus, que aconteceu na história, na pessoa e na obra de Jesus, e que vai culminar na segunda vinda de Cristo. Tá? É a vida em que, aqui e agora, todas as coisas são feitas pelo poder de Deus. É vida que deriva da sua qualidade, da relação com Deus, e se manifesta em todas as esferas da sociedade, no trabalho e família, e também na igreja. Então, nós temos que, interessante, a vida em abundância, ou eterna, ele diz aqui, é a vida do reino de Deus que chegou na história, na pessoa e na obra de Jesus. Cristo culminará na segunda vinda de Cristo. Tá? E a vida que, aqui e agora, todas as coisas são feitas novas pelo poder de Deus. É vida que deriva da sua qualidade de relação com Deus e se manifesta em todas as esferas da vida. E não só naquilo que nós tomamos para nós. Salvação, vida eterna depois da morte. Vida em abundância tem toda uma relação com a vida do dia a dia, com o nosso próximo, com aquilo que nós temos de bênção material e espiritual. E quando você deseja shalom para alguém, você deseja toda essa plenitude das bênçãos de Deus. Tanto da sua obra, como da sua pessoa. Da pessoa de Jesus Cristo, de quem Ele é. É isso que você fala quando você fala shalom, quando eles falavam shalom. Desejo tudo isso para você. Tá? Mas nós esquecemos, separamos a obra da pessoa de Jesus. O que está acontecendo nos nossos dias também? A diferença na prática, ok? A pregação da obra de Cristo nós expressamos com palavras. E a pregação da pessoa de Cristo não se distingue da sua obra, não se separa da sua obra, nós expressamos com as nossas vidas. O discipulado é o evangelho proclamado com a vida, de modo integral. É o shalom. O discipulado preocupa-se com a vida em abundância, pois não se limita a pregar para ganhar almas, mas se expõe a serviço da vida em todas as suas dimensões. Por isso que nós estamos falando do discipulado. Nós queremos retomar não só
a questão da obra de Cristo, tá? Que nós temos aprendido de uma forma bastante abundante, mas esquecemos da humanidade. Nós esquecemos da pessoa de Jesus. E Ele nos chamou para o discipulado. Nós vivemos integralmente a vida do reino aqui e agora. Vida em abundância. Nós podemos expressar o reino de Deus em todos os lugares, em todas as esferas da vida. Na igreja, no trabalho, na família. Em todos os lugares manifestarmos essa expressão do reino de Deus. Isso só se faz com o discipulado. E nós deixamos isso de lado. Achando que a questão do discipulado é para líderes da igreja. É para pessoas que estão engajadas no ministério. Jesus chamou todas as pessoas, todos nós, para o caminho do discipulado. Para entendermos que cada dia que nós caminhamos com Ele, nós seguimos os seus passos, vamos atrás dEle, Ele nos leva os caminhos da vida. Para a expressão desse evangelho do reino, seja manifestado na sua casa, seja manifestado no trabalho, seja manifestado na igreja. E a todos nós fomos chamados para fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É mostrar com a sua vida o que acontece quando você tem uma vida com Jesus. Você manifestar para as pessoas como você é. Isso é discipulado. Tá? Quem é você transformado por Cristo? Nós temos que buscar sim esse avivamento. E não só o avivamento da êxtase. Tá? E é isso que nós temos. Eu vou parar por aqui. Na verdade eu tenho a sequência dessa mensagem, mas eu vou trazer no domingo que vem, que é Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, que eu pedi para vocês lerem. Mas eu queria trazer o que está acontecendo nos tempos de hoje. E talvez você se identifique com o que está acontecendo, tá? Ao nosso redor. Nós temos buscado salvação e vida eterna. Nós estamos repletos dessa bênção, daquilo que Deus, daquilo que Jesus, a obra de Jesus fez por nós. Mas nós não estamos entendendo o que é a vida em abundância. O que Jesus quis expressar através de nós. Através da obra que Cristo fez em nós, tá? Ele nos tem chamado para o discipulado. E a partir então de agosto, eu quero trazer de uma forma prática, ok? Resgatar o ensino da sã doutrina, tá? No tema de discipulado, ok? E cada um de nós, da igreja, vai receber um livro desse aqui, tá? O Manual do Discipulado. O Manual do Discipulado. E nós vamos estudar a palavra de Deus aqui. Eu achei muito bom esse material porque faz com que você retome ao estudo da palavra, você mesmo escrevendo a palavra de Deus, estudando diariamente a palavra de Deus. Tá? Eu quero que cada um leve esse livro, ok? Porque eu vou perguntar, você quer ser discípulo? Você quer seguir a Jesus? Você quer andar pelo caminho do discipulado ou não? Tá? Jesus, ele chegava e falou, segue-me, mas tinha muitos que, por outras ocupações ou por outras ênfases, eles não queriam seguir a Jesus. Mas o Espírito Santo, através de Jesus, ele tem perguntado para nós, você quer me seguir? Você quer me seguir? Você quer andar segundo os meus passos? Você quer andar atrás de mim para realmente compreender o que é a vida em abundância? Como é que se expressa a vida em abundância? Tá? Então, a preocupação hoje é isso. Tira, talvez, você esteja cansado, tá? E o Espírito Santo já esteja te incomodando, como tem me incomodado, tá? De viver uma vida cômoda.
mas de não participar da vida em abundância do reino de Deus, que se manifesta cada dia em todos os lugares, e que, se for manifestado através dos seus discípulos, o reino de Deus será proclamado em todos os lugares, através dos seus discípulos, ok? Então, aqui está o material. Quem nos está assistindo também, gostaria que vocês pudessem pegar esse material também, tá? E pudessem ter, então, o estudo, e os grupos pequenos vão acontecer agora a partir desse livro aqui, através desse estudo, um direcionamento que nós queremos dar. Grupos pequenos, nós estamos falando a mesma coisa, nós estamos com a mesma ênfase, e não cada grupo pequeno ter uma diretriz separada, particular, mas nós queremos dirigir os grupos pequenos agora de discipulado, que eu tenho falado, 3 pessoas, tá? No máximo 4 pessoas, grupos de 3 ou 4 pessoas, para que nós façamos grupo de discipulado, ok? Mas primeiro você quer ser discípulo? Tá? Se você puder buscar essa resposta em Cristo, tá? Seria muito interessante, porque você vai estar realmente se relacionando com Cristo e fala assim: eu quero viver essa vida em abundância, eu quero ser teu discípulo, tá? Até agora, pense bem, você é discípulo de Cristo? Você é discípulo de Cristo? A pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, tá? Não tem meia, eu acho que sim, não tem, ou sim ou não, ok? Então eu vou terminar aqui. Na próxima mensagem eu vou falar sobre a questão dessa missão que nós recebemos de fazer discípulos, depois de nós compreendermos o que Cristo fez por nós, ok? E o que Ele espera de cada um de nós, ok? Vamos orar e vamos encerrar este culto. Pai querido, nós agradecemos novamente e pedimos que o Senhor nos continue incomodando, Pai, porque nós temos nos acomodado e numa vida somente de salvação e vida eterna, e somente tendo a garantida para nós mesmos, mas na realidade nós não temos vivido a vida em abundância, que o Senhor veio se manifestar aqui e agora. A vida do reino, Pai, não se manifesta, porque nós temos garantido a nossa salvação para nós mesmos, mas não temos olhado para a vida, não temos olhado para as pessoas, para o nosso próximo. Pai, sendo um discípulo Teu, para que possa fazer outros discípulos também, ó Pai, nós temos realmente deixado de praticar aquelas coisas essenciais na vida do reino de Deus. Perdoa-nos novamente, ó Pai. Aviva-nos, desperta-nos para aquilo que um dia se perdeu, Pai, completamente nas nossas vidas. Resgata-nos, ó Pai, para sermos transformados, para viver o Evangelho do reino de Deus, dessa vida em abundância que o Senhor veio oferecer a cada um de nós, para vivermos a cada dia com Jesus. Agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês hoje e também para todo sempre. Amém e amém, Senhor.